conversar com você hoje rapidamente, não é? Sobre 3 passos para viver as novidades de Deus. Diga assim: 3 passos para viver as novidades de Deus. E eu queria ler com você esse texto de Isaías 43, 18 e 19, que diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não viva no passado, esqueça o teu passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo, glória a Deus. O Senhor está fazendo coisas novas para você, o Senhor está fazendo tudo novo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Quantos recebem essa palavra? Deus está fazendo coisas novas para você, já está preparado no céu, já tem novidades de Deus pronta para você. Deus está dizendo: eu estou fazendo uma coisa nova, e essa coisa nova é extraordinária, essa coisa nova é sensacional. Você vai viver as novidades de Deus, diga amém. Agora, para a gente viver as novidades de Deus, eu preciso partir de um princípio, e o princípio é avaliação. Você pode passar. Faça uma avaliação da sua situação atual. Se você quer viver novidades, é importante que você saiba como é que você está hoje, para que a novidade seja realmente novidade, né? Então faça uma avaliação da sua situação atual. Eu vou ler um texto bíblico que tem mais ou menos uma ideia dessa avaliação que nós devemos fazer daquilo que é atual em nós, né? Como nós estamos vivendo hoje. O texto de Juízes capítulo 6, eu vou falar um pouco desse personagem chamado Gideão. Diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos eles os entregou nas mãos dos midianitas. Verso 2 diz assim: os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. A gente passa para o verso 6, que diz assim: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. E o verso 11 diz assim: então o Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Eu fico pensando como estava a situação atual daquele povo de Israel. A gente fez aqui uma leitura e a gente pôde perceber algumas coisas que estavam acontecendo com eles e como eles estavam vivendo atualmente, não é? A gente está falando aqui de um povo midianita aí, não é? E a gente também precisa fazer as nossas avaliações. Por exemplo, os 2 últimos anos não foram lá essas coisas, né? Veio essa pandemia sobre o Brasil. 2020 foi um ano aí perdido para a economia, né? 2021, todo mundo tentando se recuperar, mas ainda andando, né? Ainda andando lentamente. E a gente vai fazendo essas avaliações. Olha só o estado atual que Gideão estava vivendo naquela época, e todo o povo de Israel. Eles estavam entregues nas mãos dos midianitas. Eles estavam com medo. Eles sofriam humilhações, eles viviam escondidos em cavernas, não é? Eles se sentiam fracos. Esse ali é o estado atual. Quando a gente vai lendo o texto, a gente vai vendo como é que eles estavam se sentindo, não é? Eles não colhiam o que plantavam, eles eram saqueados todos os dias, seus animais eram mortos, eles não tinham matéria-prima, nem capital para os seus trabalhos. Esse era o estado atual deles, até que eles clamaram ao Senhor. Eles estavam vivendo isso. Eu não sei se você já fez uma avaliação da sua vida nesse ano, não é? A gente vai chegando o fim do ano e a gente precisa fazer uma avaliação. Como é que nós estamos aí? Aí você coloca assim: na área financeira, como eu estou?
Na minha área emocional, como eu estou? Na minha área familiar, o que eu alcancei? Na minha área espiritual, eu avancei ou decresci? Na minha área ministerial, eu multipliquei ou caí? É importante que a gente faça essa avaliação para poder saber que novidades eu vou viver. Porque enquanto eu não fizer essa avaliação, eu não vou ter novidades, não é? Para mim, a novidade que vem no próximo ano, ela vai cair no mesmo buraco que estavam os outros dos anos anteriores. Eu preciso fazer uma avaliação. Qual é o meu estado atual? E também preciso escrever para mim onde eu quero chegar. Qual é o meu estado desejado, né? Saído do atual para o desejado. Esse texto de Juízes, eles mostram mais ou menos aonde eles queriam chegar quando eles clamaram ao Senhor, né? Eles queriam ser livres, eles queriam ser um povo forte, eles queriam ter colheitas abundantes. Quantos querem ter colheitas abundantes, né? Eles queriam ter matéria-prima para os seus trabalhos, não é? Porque os caras vinham e matavam gado, matavam eles aniquilavam as suas commodities, né? Como a gente fala assim na área financeira, não é? Eles queriam viver a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Até aquele momento eles não tinham experimentado isso, não é? Eles estavam vivendo na pindaíba. E que promessa é essa que Deus fez a Abraão que eu não consigo experimentar, não é? Esse era o estado desejado deles. Eles queriam viver a promessa de Deus para Israel. Eles queriam ser um povo rico, não é? E também eles queriam comer do melhor da terra, porque isso foi prometido para eles. E aí eu pergunto de você já fez a sua listinha, não é? Daquilo que você quer? Qual é a novidade que você tem para esse tempo? Qual é o teu projeto? Qual é o teu estado desejado? Aonde você quer chegar? Porque a novidade, ela vem para quem está organizado nisso. Quando a gente não está organizado, a gente vai vivendo a vida, não é? Agora há pouco eu estava dizendo isso para o Marcelo. Eu disse: Marcelo, eu não gosto de ficar esperando a vida me dizer o que eu devo fazer. Eu vou dizer para a vida o que ela vai fazer para mim, não é? Eu gosto de dizer assim. E você também não pode. Quem não está organizado, ele não vai conseguir viver o novo. Porque quando vier o novo, você vai pensar que aquilo é o velho, você já viveu isso. Ou então que é para fechar um buraco financeiro, ou então que é para resolver um problema e você continua sem saldo, né? Continua sem uma poupança emocional, uma poupança familiar, financeira e tudo mais, não é? É importante para viver o novo, é importante que você faça essas avaliações, não é? E depois das avaliações, o que eu devo fazer? O que você deve fazer depois que construiu essa avaliação? Seu estado atual, não é? Como é que você chegou no final do ano agora, o 2020, que sequelas você ficou em você, né? Como você foi marcado nesse tempo, não é? Importante que você faça essa avaliação, não é? A gente sabe que 2020 e 2021 foi um ano que veio a pandemia. A pandemia é como esse povo que veio para roubar a nossa paz, que veio para tirar aquilo que nós estávamos produzindo, que veio para não deixar a gente colocar a cabeça para fora, não é? E também veio esses midianitas, né? E eu estava fazendo uma comparação. Midianitas parece com mídia, né? Que nos amedrontou, não é? Que nos amedrontou, que fica todo dia dizendo para você: não sai da caverna, não sai daí, fica aí, depois a gente vê a economia, né? E tal. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer para sair do meu estado atual e ir para o estado desejado, eu preciso ter uma atitude diferente da maioria das pessoas. E a gente vai aprender aqui com Gideão sobre isso. Mas antes eu queria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado isso que você está lendo aí na tela. Lê para ele, para a pessoa que está do seu lado aí, vai. Diga aí: tenha uma atitude diferente da maioria das pessoas. Não é? Importante isso. Coloca isso na sua mente. Eu preciso ter uma atitude diferente. Eu não vou conseguir viver as novidades de Deus, de um tempo novo, com as mesmas atitudes de todo mundo que está na caverna, de todo mundo que está escravizado, de todo mundo que está com medo. E esse nosso amigo Gideão, a gente viu no versículo 11, que quando o anjo o encontrou, ele estava malhando o trigo no lugar onde se prensa uvas, não é? E por que ele estava fazendo isso? Queria que você entendesse que para você debulhar o trigo, não é? O que eles faziam? Eles iam para um terreno aberto, onde tivesse vento,
colocavam trigo no chão, e eles batiam com uma vara bem grande, para que aquela palha pudesse subir, e o vento levar a palha e ficar só os grãos. Então era um trabalho simples. Mas agora, como os midianitas estavam em cima deles, e para não perder a colheita, Gideão teve uma ideia. Qual foi a ideia dele? Eu vou debulhar o meu trigo lá dentro do tanque. E isso era uma coisa difícil de fazer. Como é que ele ia debulhar o trigo? Como é que ele ia, descascar todo aquele trigo ali, não é? E ele pegou isso e foi fazendo e foi sustentando a sua vida. Sabe, você precisa transformar a situação do medo, o seu estado atual, você precisa transformar isso numa ideia criativa. O Gideão, ele fez isso. Ele tinha que fazer alguma coisa, não é? Ele tinha que fazer alguma coisa. E ele fez algo diferente. E esse ato de debulhar o trigo, onde se prensa uvas, ele garantiu 3 coisas importantes para ele nesse tempo. Ele garantiu o seu sustento, ele garantiu o sustento da sua família, e ele garantiu a sua oferta. Importante que você saiba isso. Uma atitude diferente pode mudar toda a história. A família de Gideão estava empobrecendo. A gente leu no texto que todo Israel estava pobre. Eles não tinham o que comer, eles estavam... Cada vez que eles plantavam, os caras derrubavam tudo, os caras matavam a comida deles, matavam o gado, e eles não tinham o que comer. Gideão teve ideias criativas, e eu imagino que essa atitude de malhar o trigo no lagar, onde se prensa uvas, foi uma das ideias criativas, porque a gente vai ler no texto que Gideão tinha gado, que Gideão tinha ovelha, então ele escondeu em algum lugar. Ele teve uma ideia criativa, e Deus vai dar isso para você nesse tempo. Quantos querem isso de Deus? Deus vai lhe dar uma ideia criativa, e essa ideia vai te ajudar a sustentar você, sustentar a sua família e manter a sua oferta. É verdade, gente. Às vezes a gente fica preocupado, e a gente pode até inverter essa ordem, Ivan. A gente pode até inverter essa ordem, pastorzão. Sabe por quê? Porque a oferta vem primeiro, não é? Então eu posso dizer que Gideão garantiu a sua oferta, garantiu o seu sustento e garantiu o sustento da sua família, só com uma ideia criativa. E Deus vai dar isso para você. Quantos querem receber isso? Amém? Olha, mas para receber essa ideia, você tem que ter uma atitude diferente. Não vai receber, todo mundo lá com medo não vai receber, você tem que sair. Você tem que sair. Eu me lembro uma vez que eu fui visitar um casal de discípulos, e eu fui na casa deles, e eles estavam precisando conseguir alguma coisa para trabalhar. E eles estavam lá, eu perguntei, aí como está? Ah, pastor, não sei, não estou conseguindo trabalho, né? Eu já mandei currículo e tal. Aí eu falei para ele assim: amanhã de manhã, logo depois do café, saia de casa. Para onde eu vou, pastor? Eu disse: eu não sei. Deus mandou te dizer: saia de casa, pegue o seu carro e dirija, mas não fique em casa. E ele me disse que no outro dia ele tomou o café da manhã e saiu de casa sem saber para onde ir. E Deus levou ele numa empresa. E chegando lá, nessa empresa, a empresa abriu a porta para ele, e ele começou a trabalhar. E ele já não foi mais nem uma questão de trabalho e emprego, ele já começou a investir junto com o dono da empresa. Eu digo: toma-te, é isso que Deus faz. Sabe o que foi que ele fez? Uma atitude diferente. Isso mudou a história dele, não é? E eu queria hoje dizer para você: mude a sua história, tenha uma atitude diferente, garanta o seu sustento, garanta o sustento da sua família e garanta a sua oferta, não é? Essa questão da oferta, só para concluir aqui esse texto, a gente vê que o anjo encontrou Gideão. Depois você vai ler. O anjo encontrou Gideão, e o Gideão estava malhando, e aí ele começa uma conversa, e aí Gideão diz assim: peraí, tu é homem de Deus mesmo? Então me espera aqui que eu vou buscar uma oferta. E ele foi, buscou a oferta, pegou o sacrifício e levou de volta. Sabe o que era a oferta? Era uma ovelha. Ele ia sacrificar uma ovelha para comer com um anjo. E é importante que a gente entenda isso. Como é que o cara, no momento difícil da vida, com fome, ninguém tinha muito estoque de comida, como é que ele, talvez fosse a última ovelha dele, como é que ele vai pegar essa última ovelha? Imagina como é que ficou na casa dele.
Ei, rapaz, tu tá doido? É nossa última ovelha. A gente tem que guardar ela para o Natal, porque senão a gente não vai ter nada. Ele disse assim: não, mas eu encontrei um homem de Deus, e eu vou levar essa oferta para ele, porque uma oferta muda histórias. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar lá no final de novo sobre isso, mas eu vou dizer uma coisa para você importante. Pactos garante futuro. Não pactos, não futuro. Pactos com Deus garante o seu futuro. Gideão sabia disso. Ele disse: opa, se eu fizer um pacto com Deus hoje, meu futuro está garantido. Começou um novo tempo para mim. Amém? Queria te dar agora o próximo passo, não é? Qual é o próximo passo que você deve ter para viver o novo de Deus? É esse aí, olha: interrompa o fluxo de derrota e negatividade. Queria que você lesse isso, dizendo para a pessoa que está do seu lado aí, vai: interrompa o fluxo de derrota e de negatividade. Interrompa isso. Tem que interromper. Você não vai poder viver o novo de Deus com um fluxo jorrando de derrota, jorrando na tua sala, jorrando na tua vida. Tem que interromper. E você precisa saber, precisa identificar onde está esse negócio. Vamos ler o texto bíblico? Juízes 6, 25 e 26 diz assim: naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. E agora o cara ficou doido. Em menos de um dia ele pegou a ovelha e agora pegou foi o boi. Acho que os caras disseram assim: já não basta os midianitas matarem os nossos animais, agora é você, né? Mas um homem de Deus falou com ele. Deixa eu te dizer uma coisa: se o homem de Deus falar com você, meu irmão, não hesite. Não hesite. E tem gente que ainda duvida. Ei, identifica hoje o que te deixa na derrota. Identifique o que traz derrota. Você precisa. Olha, sabe esse poste ídolo que estava lá na casa de Joás, do pai dele? Era aquilo, a derrota do povo, era aquilo que trazia o fluxo de derrota, a idolatria. E Deus não podia começar algo novo na vida dele com aquele fluxo de derrota ali, com aquele poste ídolo ali, porque aquela era a causa de toda a derrota de Israel. E ele precisava interromper esse fluxo. O Joás, o pai de Gideão, ele parece ser o prefeito lá, o príncipe daquela cidade, daquela tribo. E ele, como líder da tribo, ele erigiu um altar na casa dele, na frente, no terreno dele, colocou um poste ídolo. E aí, aquilo estava trazendo derrota para todo Israel, para a casa de Gideão e para todo mundo ali. Então hoje eu quero te dar aqui, nesses passos, né? Rompa com o fluxo, né? Interrompa o fluxo de derrota e negatividade. Identifique o que te traz a derrota. Rompa com o que te aprisiona. O apóstolo Marcos ministrou para nós isso na quarta-feira passada para os pastores, não é? Às vezes a gente está apaixonado pelo nosso algoz, não é? Ei, rompa com o que te aprisiona. Quebre as maldições. É necessário. E aqui eu estava lendo esse texto e hoje eu estava conversando com a pastora, com a bispa Cid, lá em casa sobre isso. Eu disse: olha, maldição familiar. Precisa quebrar as maldições. Sabe aquela coisa de: a minha família nunca prosperou, eu também não vou prosperar, porque isso não é próprio da nossa família. Não tem ninguém na minha casa que concluiu o ensino superior. Ei, rompa com esse fluxo. Você precisa romper com isso. Ninguém nunca conseguiu. A minha família nunca sempre andou de ônibus, por que eu vou ter um carro? Ei, Deus quer te dar algo novo. Quebra as maldições da tua família. Quebra isso, em nome de Jesus. E aí,
esse texto aqui que a gente leu, tem uma coisa importante. O que precisa para eu quebrar as maldições familiares? Não é? Primeiro, derrubar o poste ídolo, não é? E Deus disse para Gideão: pega o segundo boi, vai lá e derruba, quebra tudo, não deixa nada em pé, despedaça o altar, manda embora, acaba. Agora ele não podia simplesmente derrubar o altar e deixar como estava. Segunda coisa importante para quebrar a maldição é erguer um novo altar. Você não pode derrubar um altar que te aprisiona e não erguer um altar que vai te fazer livre. Tem que derrubar um e erguer o outro. O anjo disse para ele: derruba um e no lugar dele faz um novo altar, um altar ao Deus Altíssimo. Sabe o que acontece? Tem gente aqui que diz assim: ah, pastor, Jesus me libertou, graças a Deus. Ah, eu não bebo mais, eu não fumo mais, não sou mais prostituto. Mas deixa eu te perguntar, você já abriu a sua casa para o mover de milagres? Tem que derrubar um altar e tem que levantar o outro. Não pode deixar a casa vazia, porque a Bíblia diz que quando a casa fica vazia, volta, e volta com mais 7. Então olha, deixa de fazer aquilo que te traz derrota, mas começa a fazer algo novo na tua vida. Levanta um altar para o Senhor, abre a tua casa para o mover de milagres, coloca a arca da aliança. Obed-edom fez isso e deu certo. Muitas pessoas fizeram isso e deu certo. Eu fiz isso e deu certo. O bispo Cláudio fez isso e deu certo. Os apóstolos fizeram e deu certo. Por que não daria certo para ti? Você é filho de Deus. Você precisa então interromper esse fluxo de derrota e de negatividade. Sabe aquela coisa: ó vida, ó azar, eu sou muito azarado. Ah não, isso aí não acontece comigo não. Eu não vou nem tentar porque eu não vou conseguir. Para com esse fluxo de negatividade, irmão. Jesus está fazendo algo novo. Olha o texto que nós lemos no início: eu estou fazendo uma coisa nova. E você precisa enxergar isso. Amém? Quantos estão sendo edificados hoje? Diga amém. Queria te dar um terceiro passo para que você possa viver o novo de Deus. Escolha bem as pessoas que seguirão com você nesse novo de Deus. Olha, não é todo mundo que está preparado para ouvir o teu projeto. Nem todo mundo está preparado. Vamos lá para o texto bíblico, Juízes 7, de 2 a 4. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. Ele estava dizendo: essa gente aí vai te atrapalhar, cara. Bora escolher aí um negócio diferente. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Porque aí tem essa questão, né? No meio vai os orgulhosos, vai os prepotentes, né? Vai aquele, a ideia foi minha, fui eu que fiz, né? Que nem aqui, né? Fui eu que fiz. Juízes, aqui no Amazonas, né? Juízes 7,3 diz assim: anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Quem vai separar? Quem vai separar? O Senhor. Se eu disser este irá com você, ele irá. Mas se eu disser esse não irá com você, ele não irá. Nós precisamos escolher bem as pessoas. Pode voltar, por favor. Nós precisamos escolher bem as pessoas. E a gente sabe que precisa de pessoas ao nosso lado. Grandes conquistas precisam de muitas pessoas, não é? Agora, nem todos aqueles que andam conosco, eles são capazes de lutar conosco, ou de lutar por nós. Tem uns que andam com a gente, mas na hora da briga ele pega o beco, não é? Na hora de a gente dizer assim, vamos dividir aqui a conta, né? O cara diz assim: não, isso não é para mim não.
Ei, tá bonitinho, meu pastor, eu te amo, meu pastor, meu pastor. Aí o pastor chama ele para fazer alguma coisa assim, que dá trabalho. Ele diz: pastor, não vai dar não, né? Ei, nem todo mundo está preparado para lutar por você e com você, não é? É importante provar as pessoas. Quando nós chegamos aqui em Getsêmani, e que nós conhecemos mais profundamente aqui o apóstolo Marcos, começamos um ministério, né? A gente já se conhecia, mas quando a gente começou a trabalhar juntos, ele dizia assim: depois de 10 anos, eu vou dizer se você é meu amigo ou não. Eu dizia assim: rapaz, esse cara não sabe o que eu sinto por ele, que eu estou aqui com ele e tal. Ei, mas nesses 10 anos, de 2001 para cá, poucos ficaram. Não é não, pastor? Não é não, bispo Cláudio? Hã? Sal, né? É verdade, tinha que comer 1 quilo de sal. Outro dia, a gente fez um jantar para comemorar a primeira geração que o apóstolo levantou como 12. Quantos tinham lá? 5 casais. O apóstolo levantou 5 casais. Bispo Cláudio, Bispo Cléia, eu e a Cid, Paulo e Elaine, Cristiano e o Wallace, e Norberto e o Sirene. Não é? Da primeira geração. É verdade. No projeto, eu me lembro, no projeto tinha uns caras aqui muito loucos, né? Dizia assim: pastor, estou contigo. E que ficava gritando lá fora, e chegava e tal. Mas na hora de fazer mesmo acontecer, aí a coisa vai ficando, não é? Vai separando as pessoas. Prove as pessoas. Nesses 10 anos nós fomos provados, a nossa aliança foi provada, não é? E a gente não pode colocar na linha de frente, não é, as pessoas erradas na linha de frente, porque pode comprometer o nosso projeto, não é? A gente precisa perceber isso, né? Ei, né? Calma. Tem uns caras que chegam assim com tudo, querendo ficar na linha de frente, e não é por ele, irmão, né? Aliás, não é por nós, é por ele, porque o fogo, a guerra que a gente guerreia é forte, e pode ser forte demais para ele, não é? E a gente precisa ter essa proteção, não é? Agora, o segredo é deixar Deus escolher a equipe que vai comigo para esse novo tempo, não é? Esse é o segredo. Aquele que eu te disser vai, ele vai. Aquele que eu te disser fica, ele fica. E aí a gente vai para a intimidade com Deus, não é? Aquele que fica, aquele que vai ficar é Deus que vai dizer. Deus vai colocar do teu lado as pessoas chaves para esse teu novo tempo. Deus vai levantar para você as pessoas que vão te ajudar nesse projeto. Deus vai te dar pessoas no próximo ano que vai te fazer sorrir como você não sorria faz tempo. As pessoas vão te dar alegria, porque Deus vai colocar do teu lado as pessoas certas. Queria concluir essa palavra simples que o Senhor está nos dando nessa noite. Pode passar, por favor. O texto está dizendo: Deus está fazendo uma coisa nova. Você não percebe? Essa pergunta é a pergunta do profeta Isaías. Nós precisamos perceber que Deus quer fazer algo novo com a gente. Abre teus olhos, porque Deus tem coisas novas, já fez coisas novas, tem coisa nova chegando. Você precisa perceber isso. Ei, quando Moisés chegou na frente do mar, o que as pessoas percebiam era só a sensação de morte. Atrás morte, na frente morte. E Moisés disse para Deus: e aí? Deus disse para ele: eu estou fazendo uma coisa nova. Você não está percebendo não? Ele disse: não estou não. Ele disse: então, coloca o teu pé. Coloca o teu pé. Entra no mar, que eu vou te mostrar o que eu estou fazendo. Eu vou te mostrar os milagres, as maravilhas, aquilo que eu preparei para ti. Ei, você precisa perceber, Isaías está dizendo: eu estou fazendo uma coisa nova. Abre os teus olhos, perceba isso. Lá em Isaías 44, eu consigo perceber algumas coisas que Deus está fazendo. Agora que nós entendemos
que eu preciso ter uma atitude diferente da maioria das pessoas. Agora que eu entendi que eu preciso interromper o fluxo da negatividade e da derrota, agora que eu entendi que eu preciso selecionar bem as pessoas que vão caminhar comigo nesse novo tempo, Deus vai me mostrar agora o que Ele está fazendo. Isso é uma das coisas, mas tem muita coisa. Olha o que Ele está fazendo. Assim diz o Senhor, aquele que fez, o que formou no ventre, o que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo Jesurum, a quem escolhi. Pois, pode levantar tua mão para o céu e receber. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Talvez você tenha chegado nesse final de ano aqui pensando nas perdas, seco, triste, em dúvida do que vai acontecer no ano que vem. Deus está dizendo: te prepara, porque eu vou derramar água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Ei, eu vou derramar do meu espírito sobre a tua família, sobre teus filhos, e a bênção sobre os teus descendentes. Olha, você não está percebendo o que Deus vai fazer na tua vida? Você não percebe? Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Você não percebe? Pode passar, por favor. O último versículo diz: um dirá, eu pertenço ao Senhor. Quem vai dizer isso? Os seus filhos, os nossos filhos. Eu pertenço ao Senhor. O outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá na sua mão: eu sou do Senhor, e tomará para si o nome de Israel. Você não está percebendo o que eu vou fazer com a tua família? Você não está percebendo o que eu vou fazer com os teus filhos? Você não está percebendo que eu vou te sustentar nesse tempo? Você não está percebendo? Eu estou fazendo coisas novas. Eu queria hoje ainda finalizar agora. Eu vou pedir para você ficar de pé, por favor. Pode passar. Eu queria finalizar com essa palavra. E talvez seja mais um passo, ou o último passo, ou o passo mais importante. Quem faz pacto, entra no novo e garante o seu futuro. Quem faz pacto com Deus garante futuro. Essa semana a gente recebeu a ministração de célula, e ela falava de quem? Quantos leram a ministração de célula da semana passada? Falava de Mefibosete, não era? Você sabe por que Mefibosete foi sentar na mesa do rei? Porque o rei tinha um pacto. O nosso amigo Jonatas fez um pacto com Davi. Pacto garante futuro. Preste atenção nisso. Pactos garante futuro. Hoje eu quero te chamar para dar um passo, para dar um passo a mais, para ir mais além. Agora você não pode ser como todas as pessoas. Tenha uma atitude diferente dos outros. Faça um pacto no altar do Senhor, porque aquele que faz pacto garante futuro. Ei, você não está percebendo que eu vou fazer coisa nova? Você não está percebendo? Faz pacto. Quais são os teus planos? Qual é o teu estado desejado? Qual é o teu estado desejado? Faz pacto para chegar lá. Quem vai te levar para lá é o Senhor. Hoje eu quero te chamar. Se eu tivesse aí, eu já estava aqui na frente, fazendo pacto pelo meu futuro, pelo meu estado desejado, é aquilo que eu quero. Faz pacto com o Senhor. Vai, entra nessa dimensão nova. Entra nessa dimensão nova. Diz para Deus: é isso que eu quero, Deus. Se você tem fluxos de derrota na tua vida, enquanto você está chegando aqui no altar, faz um pacto, quebra, diz para Deus: o meu pacto é derrubar esses ídolos, o meu pacto é quebrar esses altares, o meu pacto é interromper esse fluxo de negatividade e colocar sobre mim uma nova veste, um novo tempo. Faz pacto com Deus, porque quem faz pacto garante o futuro. Vai, chega diante de Deus. Chega diante de Deus. Chega diante de Deus.